ministrar isso, sobre a temática das nossas reflexões, provocadas também para ela, que é qual a nossa missão como convenção. Atos 1:8, quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Isso é manchado demais, né? Faz como o Chico. Será que a gente segura isso aí? Acho que não. Tudo do juízo, né? Cadê? Mateus, onde é que eu estou? Atos 1:8, Atos né? 1:8. E onde é que está? Aqui. Atos 1:8. Cadê tua Bíblia? Está na Bíblia. Ele está sem ela, está aqui no computador. Olha aqui, então vamos ler juntos. Vamos ler juntos. Podemos ler juntos, queridos? Amém. Amém? Graça e paz, amém? Amém. Mas vamos ler juntos. Eu estou na NVI, mas você pode ler na sua versão. Vou ler pausadamente. Não tem que ser necessariamente um coro, mas podemos ler atentos ao que está sendo dito, o que está sendo informado, comunicado no texto. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E sereis testemunhas também em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. A dele nos vamos mais se atrapalhou. O texto eu falei ontem, eu acho que poucos não estavam ontem. O ponto aqui é o seguinte, que a coisa é concomitante, ou seja, não é, olha, eu vou primeiro ganhar Jerusalém, aí depois eu vou para a Judéia, e aí o grupo vai para Samaria, e quando ganhar Samaria, vamos lá para os confins da terra, não é isso? É Jerusalém e Judéia e Samaria e confins da terra. É concomitante. Nós somos uma igreja saudável, nós nos multiplicamos individualmente, coletivamente, e a gente está investindo. E vem aquelas coisas bem organizadas, né? Recebendo, indo e contribuindo financeiramente. Ou fazendo os três ao mesmo tempo, porque eu vou falar de mim. Eu suspeito, né? Está filmando aí. Vou falar de mim. Eu estou, fui chamado de Deus, e não estou porque não tinha outra coisa para fazer. No campo missionário em Itaporanga. Eu contribuo financeiramente com a obra missionária e eu intercedo pela obra missionária. É concomitante. O que ocorreu então com a igreja de Jerusalém? A gente está falando sobre ela. Eu vou mexer em detalhes dela, em aspectos ali a partir do Pai de Deus, como vimos ontem, vamos ler novamente daqui a pouco. Mas o que aconteceu com a igreja de Jerusalém? Eu quero ilustrar intencionalmente algo para provocar aqui a questão da visão missionária segundo a missiologia. A igreja de Jerusalém parecia estar em si mesmada. Como assim? Está muito bom aqui, vamos permanecer por aqui. A igreja cresceu em poucos meses, a palavra não diz exatamente quanto tempo levou para aquelas 3.000 pessoas serem batizadas, mas cresceu da maneira assim, foi um boom, sem dúvida. E a nossa cidade está simpática, gente. E está tudo beleza, está tudo bonito, né? Mas não saíram de Jerusalém. Deus permitiu então o quê? Perseguição terrível. E a turma se espalhou para não morrer, com medo de apanhar. Luta para fazer a vontade de Deus. Crise é uma palavra. Crise, medo, ameaça de morte. Para fazer a vontade de Deus. Aperto, aí eu vou aplicar, eu sou, né? Aperto, angústia, humilhação para fazer a vontade de Deus. Para orar, ela riu, ela está rindo lá. Para orar. Para buscar o Senhor, para se quebrantar, para dizer, ai meu Deus, eu não mereço nada, perdoe. Aí passa a pedir perdão pelos pecados que de fato fez, pelos pecados que talvez vai fazer, e pelos pecados que provavelmente fará ou já fez, que nem sabe. Aí passa a obedecer ao Senhor. Bom, mas isso é tão devagando, né? E a turma se espalhou. Semente boa, manga boa, onde chega dá manga boa. Foi isso que ele falou ontem, né? Onde chegou o crente foi uma maravilha. Filipe foi lá para onde? Para Samaria. Foi um espetáculo. Cura, libertação,
Né? E a turma, e o pessoal chegando alvoroçado, porque aconteciam as coisas tremendas, e foi ao ponto, e foram batizados nas águas, note bem. Tá? O texto, a espontaneidade dos textos fala sobre isso. Capítulo 8 de Atos. João e Pedro, sabendo disso, foram lá. Felipe era submisso. O negócio está fantástico aqui. Apóstolos, venham, chegaram. Quando chegaram, que constataram, que puseram as mãos. Aí eles receberam o Espírito Santo. A igreja saudável, que é composta de pessoas saudáveis, cheias do Espírito Santo, com fruto do Espírito, impregnada de Jesus, quando ela chega, é espetacular. Mas por conta dessa tendência de acomodação, nós somos acomodados. E não queremos se enfrentar. O pior vendedor que existe, isso é uma ilustração pessoal, é o vendedor de porta em porta, que ele não sabe o que vai encontrar. O evangelista de porta em porta, né? Então, por que eu vou arriscar? Eu vou ficar aqui. O Senhor promove circunstâncias. Ou eu estou falando na ordem natural, mas invariavelmente ele fala para os seus servos: ide, vai. E tem de ir, mas normalmente a igreja é acomodada. E tem justificativas para permanecer onde está. O Senhor quer que vá para onde não foi pregado o Evangelho ainda. Isso é missões. O trabalho em Campina Grande, que continua ganhando almas para Cristo, que é preciosa para o Senhor, é prática de evangelização, que tem que continuar, porque as almas continuam sendo preciosas, mas não pode substituir isso. É concomitante, ao mesmo tempo, não pode substituir isso em detrimento da obra missionária. Não foi pregado o Evangelho ainda na zona rural do sertão da Paraíba. Muitos lugares não ouviram ainda. Falávamos ontem sobre isso, onde 80% das casas não tinham recebido um crente ainda. Eu estou falando de 2002, na pesquisa que nós fizemos lá. Então, quando é que eu faço missões? Missões no sentido de ganhar vidas para Cristo nos lugares onde não foi alcançado ainda. Aí vem as divisões da missiologia. Tem os níveis de transculturalidade. Estou lembrando aqui, que é nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 3 é a língua que não tem similaridade nenhuma na língua e na cultura. Aí tem, não sei se eu estou invertendo aqui, nível 1, similaridade linguística, mas com diferenças culturais leves, ou língua idêntica. Aí vem o nível 2, que não é tão próximo, digamos, o castelhano. Né? Aí vem o nível de extremo, que é o nível lá, por exemplo, entre os concombas. Isso eu tenho uma referência por causa de Ronaldo Midório, que ele diz que eles falam assim, pum. Quando eles falam pum, está dizendo uma frase assim, para nós de seis palavras. Quando ele faz pum, já está dizendo outra frase totalmente diferente. Aí é complicado, né? A língua dessa. Né? Então são as diferenças. Mas o ponto que eu quero destacar é o seguinte: é que aonde não foi pregado o Evangelho é prioridade. Não é Campina Grande. Estou colocando Campina Grande. Não é Campina Grande. A nossa crise teve um processo, eu e Sueli, de virmos para cá. Houve algumas sondagens nesse sentido. A crise nossa era fácil, o que é Campina Grande? O seminário tem com força. Tem um bocado aqui, não tem? São seminários denominacionais e interdenominacionais. E igreja tem em toda esquina. De toda qualidade. De toda qualidade. O que vai fazer em Campina Grande? Mas missões. Conceito de missiologia. Professores de missões sabem o que eu estou falando. Né? Cidades precariamente evangelizadas. São cidades. Aí vem as categorias, 1%, 2%. É consenso. É consenso que até 5% de evangélico para baixo, a cidade não foi alcançada ainda e pode desmoronar a qualquer momento. Há probabilidade e a estrutura daquela evangelização ir a zero. Após 5% é mais difícil. Coisa desse tipo. Grande maioria das cidades do sertão, sobretudo abaixo de 10 mil habitantes, tem menos que 5% de evangélico. Mas seguramente eu estou falando por projeção, mais de 90% delas, dos municípios. Certo?
Vamos para Atos 2:42. Multiplicar o quê? Igreja saudável naturalmente é missionária. Multiplicar o quê? Você vai multiplicar o quê? Por falar nisso, às vezes eu esqueço de trazer, mas é importante. Eu vou trazer um testemunho aqui que eu aprendi no tempo do seminário, que eu ouvi e nunca mais esqueci. Pastor, que eu não lembro o nome, mineiro, falando de outro pastor mineiro. Uma igreja de 600 membros, pastorzão fantástico, carismático, mobilizador de multidões, e a igreja, com 3 anos, 4 anos de vida, não lembro exatamente, 4 anos de existência, pastor empreendedor, passava a madrugada fazendo um projeto, todo dia executava o projeto, e a coisa dava certo, trazia cantores de expressão lá para frente da igreja, para o ginásio, e o homem ganhava até dinheiro com isso, era maravilhoso. Aí um dia ele resolveu, vou fazer um projeto para a igreja em 2 anos, não, menos, eu estou lembrando, viu, da coisa aqui, mas a essência dela eu lembro. Vou fazer um projeto para em 6 meses a igreja multiplicar o número de membros, de 600 para 1.200. Ele começou, sentou na pranchetazinha dele, começou a mexer no seu computador, aquele computador ainda a válvula, né, que não era a válvula não, é aquele que tem um monitorzinho, né, nos anos 90 isso. O Espírito de Deus assim falou claramente ao coração dele. Você já viu útero doente gerar filhos? Aí ele entendeu que era o Senhor. Aí se ajoelhou. Como assim, Senhor? Você já viu o útero doente gerar filhos? Ele não, Senhor. O Senhor disse para ele, é meu desejo que essa igreja cresça, mas eu quero que ela cresça com qualidade. E o que é que eu faço? Eu prego o Evangelho. E como assim? Eu prego a Bíblia, você está pregando muita coisa para inchar o rebanho. Só vaidade. A linguagem eu não lembro da época que ele falou, mas nessa linha, a sua pregação é para envaidecer o homem, a sua pregação é ilusória, a sua pregação, é por isso que você tem 600 e vai crescer muito mais. Mas que coisa boa é ser filho de Deus, né? Porque o Senhor repreende e corrige, não é verdade? Porque tem um bocado aí que está fazendo, tem até um império, tem impérios, não é verdade? E o Senhor não fala com esse povo. Você fala, eles estão surdos. Eu acho que o Senhor cansou de falar, abandonou, né, a sua própria sorte. Não tem juízo pior do que esse. É o Senhor abandonar você e a sua própria sorte. Aí ele começou a pregar o Evangelho. Só o Evangelho. Renúncia, vocês estão me ouvindo? Não. Tem que negar a si mesmo, aquele que tem sua vida por preciosa, perder lá. Aquele que amar sua própria vida, né? Aquele que amar sua própria vida, perder lá, esse é o correto. E aquele que renunciar a sua própria vida, ganhar lá. Negue-se a si mesmo. Começou a pregar o Evangelho. De 600 caiu para 200 em 3 vezes. Que conversa é essa? Tem outras igrejas melhores por aí. Eu vou ouvir outras coisas. Dura seu discurso, seu pastor. Eu lembro um paralelo a esse testemunho, que é melhor ter um cavalo do que 30 mulas. Ou um muro. Porque o cavalo se reproduz, o muro não. E quando chegou às 200 pessoas, o Senhor disse, está no grau, são essas que eu quero. E com um ano ele tinha mais de 1.500 pessoas na igreja dele, sem ter comido à venda o produto enganado. O verdadeiro produto. Igreja de substância é bem próprio deles lá, né, dos mineiros. Igreja saudável e grande. Com formato de templo, cultos maravilhosos para 1.500 pessoas,
e com formato de núcleos. A necessidade da comunidade e do relacionamento. Deixa eu colocar sem exagero, se ela não tem esse relacionamento. A igreja que só vê a nuca do outro, é o nosso formato profissional esse aqui, um vendo a nuca do outro, via de regra, é um fracasso na perspectiva de relacionamento comunitário. A igreja tem que ter, nós comentamos sobre isso. Pode haver a conciliação, o auditório, mas os grupos se reúnem. E um olhando nos olhos do outro. Deixa eu dizer outra coisa, para você entender o texto, e falta entender o versículo 43 até o 47. Igreja, ela é fundamentalmente, dentre outras coisas que são fundamentais, mas uma delas é comunidade terapêutica. Senão não é igreja. Como é uma comunidade terapêutica? É um curando o outro. É um curando o outro, um entendendo o outro. A melhor ilustração para mim, e bem comum, é o AA. O AA é composto de quê? De pessoas que têm problema com álcool. Certo? Digamos que a gente tem um grupo de AA aqui, chega outro aí e outro com problema com álcool. Eu condeno? Não, eu entendo. Qual o problema daqueles que vêm para a igreja? Pecado. Qual o problema essencial? Pecado. Quem vem para a igreja? Qual o problema? Estou falando de igreja que prega o evangelho, porque tem outros que fazem contra contigo, né? Por causa do pecado. Estou falando de igreja que vai por quê? Por causa do pecado. Eu entendo o irmão que está aqui, porque eu tenho o mesmo problema com ele. Eu me identifico. A igreja do Senhor Jesus, ela é composta por pessoas que têm problemas com o pecado, que lutam contra o pecado, que sabem que a solução do pecado está em Cristo Jesus e entende o outro, porque o outro tem a mesma luta. É composta de pessoas que se identificam com o outro e um por o outro. Eu te entendo. Conta comigo. Não é composta de juízes nem de promotores. Eu estava numa igreja em Brasília, tinha um juiz e um promotor. Aí o pessoal veio, se você entender. Né? Mas eles foram para frente e receberam a oração também, porque eles entenderam o pessoal lá. Do contrário, não é igreja, é uma associação. É um negócio assim. Né? Eu não estou por isso que eu tenho crise. Você está entendendo? Não. Aí eu volto para a ideia primitiva. O poder do Espírito Santo não funciona mais hoje, para a gente repetir aquilo ali. Como é? Ou a gente está desenganado já e está começando a relativizar. Sabe por que foi? Deixa eu colocar, é uma opinião, porque eu não estudei sobre o assunto, nem pesquisei, mas eu presumo que as igrejas tradicionais, que os grandes teólogos tradicionais, principalmente aqueles que foram despertados no final do século XIX, escuta o que eu estou dizendo, eles começaram a criar uma teologia, que chama em aspecto liberal, né, nesse aspecto, de que não tem mais sinais, os sinais cessaram em Atos dos Apóstolos, de que não existe, nesse ponto que eu estou colocando. Eu tenho a impressão que isso foi uma adaptação à frustração de uma carnalidade, e com a carnalidade não se vê sinais. Então, nós vamos ter, não funciona, tem alguma coisa errada. Ao invés de olhar que o erro está na pessoa, na falta de fé, na falta de consagração, eles começaram a criar uma teologia que não tem base bíblica. Tem pastores do nosso meio, necessariamente não aqui, mas na nossa contemporânea a gente, que começaram a relativizar, a minimizar e a trazer desculpas para as frustrações do seu ministério, da sua carnalidade e de seus pecados corriqueiros e da sua igreja. Parece que a coisa não funciona, então vamos ter um discurso relativista e justificador dessa frustração. Está claro o que eu estou colocando? Eu estou divagando muito. Não existe mais milagres não. Aí pega 70 versículos que não tem nada a ver um com o outro, para dizer que os milagres cessaram em Atos dos Apóstolos. Que conversa é essa? Não é assim mesmo. É assim mesmo, não é assim mesmo não, meu filho. Não é assim mesmo não, o mesmo poder, o mesmo Senhor, o mesmo poder do sangue, o mesmo Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia.
problema está em tu. Porque o Senhor é fiel. Glória O problema a Deus. está em mim. Eu sei que quando eu negligencio a oração, como a frustração se estabelece. E como não acontece nada. E ovelhas me humilham. Até. Não é demônio não, é carne. Chega e me humilha assim, com o dedo na minha cara, assim, ó, eu na cara sem autoridade. E não acontece nada e ninguém se converte. Aí quando vem o aperto, que vem a luta, Jesus! Aí eu aquilo que eu falei ainda há pouco, me perdoe pelo que eu fiz e pelo que eu não fiz. E vou buscando ao Senhor, as mesmas ovelhas assim, ó, se submetem. Porque vê a autoridade espiritual em mim e o poder acontece. O milagre acontece. E eu volto a ser profeta. Eu volto a ser profeta. Você é profeta, mas você não é profeta da carne. Aliás, se for inventado ser profeta da carne, vai trazer transtorno. No versículo, Atos 2, você abriu a Bíblia? Vamos ler do 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Cessou não. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiu com todos, segundo cada um havia de estar. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caminhando na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A igreja que perseverava no Novo Testamento, a referência doutrinária era o Novo Testamento. Eu trouxe ontem um paralelo da Velha Aliança com a Nova Aliança. Uma igreja que vivia em comunhão, koinonia. E uma igreja que perseverava nessa comunhão, no dividir o pão e nas orações. E era uma oração coletiva, Pai Nosso. Eu falei do Pai Nosso, nem vou falar hoje, mas é Pai Nosso. Pai Nosso não é Pai meu. Pai Nosso, santificado seja Deus, não venha a nós. Era uma oração coletiva. Eu comentei ontem que não era no templo, era outra abordagem do templo. Era em locais assim, talvez como esse. Grupos se reuniam e oravam coletivamente. Grupo que tinha comunhão, porque orar sem comunhão, pensa na tristeza que dá. A gente só vê cobra quando fecha os olhos. E nós vimos do versículo 43 que era uma igreja que temia Deus. Eu queria comentar sobre isso. A palavra, é por isso que vem de fobia, né? Essa coisa de fobia, de claustrofobia, vem tudo do grego. É phobos. É o sentido de temer e terror, é a mesma coisa usada. O sentido mais comum entre nós. Eu temo algo, estou com terror. O outro sentido pode ser mais bem traduzido pela palavra como reverência, respeito e espanto. Essa é precisamente o sentido que Lucas quis dar. Respeito, espanto e reverência. Soniara, uma missionária que a gente conhece, mineira também, coincidentemente, lá na área de Governador Valadares. De Governador Valadares. Não, Montes Claros. Montes Claros. Está aqui em Souza, na Paraíba, trabalhando com os ciganos, fazendo missões com os ciganos. Ela disse para mim no projeto missionário que a gente estava junto na Judéia, era oração de manhã, era oração depois do almoço, era oração a tarde inteira, e os grupos trabalhando e um pequeno grupo orando. Oração à noite e de madrugada também. E aquele clima, e Deus presente nesse projeto missionário, cura de mudo. Nesse projeto missionário, pessoas foram libertas de demônio, muita salvação, muita conversão. E ela chegou para mim com aqueles olhos, parecendo duas tochas de fogo assim, brilhando, e disse assim: Pedro,
Quando Deus está presente, quando a gente está impregnado na presença do Senhor, há temor. A gente não peca, não. Peca muito menos. Aliás, num contexto desse, é mais fácil não pecar do que pecar. Aliás, nesse contexto, pecar é forçar a barra, porque Deus está presente. Oh, meu Deus. E quando Deus está presente, há temor. Deus está aqui. Aleluia. A igreja estava impregnada de Deus e vendo os sinais e prodígios. Havia temor e os sinais e prodígios aconteciam. Amém? Glória a Deus. Acontecendo sinais e prodígios na sua igreja. Se sinta provocado. Se sinta provocado. Está acontecendo sinais e prodígios na sua igreja. Por que não está? Você já, eu estou passando coisas diretas para você. Eu conheço você, pentecostal, e creio nisso, está aberto para isso. Você já foi usado por Deus com sinais e prodígios. O que é que está acontecendo agora? Está acontecendo. Eu fico frustrado quando demora muito uma coluna, né? Eu lembro de um senhor que ele tinha 5 doenças de coluna. E assim, ó. E aleijado na ambulância. Acabou-se. A igreja é especializada em cura de coluna. Isso ali tinha também umas doenças. Ela olhou para Jesus e disse: Jesus, eu vou fazer o que aqui aleijada? Se o senhor não me curar, eu vou embora. Em menos de 15 dias ela foi curada. Cura de câncer. Acontece pouco. Tem vários casos. Não Mas sei acontece. quantos casos. Cura de câncer comprovada. Lúpus. Quem já viu falar de lúpus? Lúpus, ser curado de lúpus. Ser curado de lúpus. Tem uma senhora na igreja que não é curada, tem outra que foi curada e está fora. Não sei se está desviada. Está desviada aquela mulher, não sei. Foi curada. E a outra não foi. Sinais e prodígios. O Senhor quer nos usar para isso. Agora tem que ter temor. Oh, Jesus. Tem que ter temor, porque quem tem não peca. Tem que ter santidade. E o temor vem com o quê? Com comunhão. Vem com oração. Igreja multiplicadora teme a Deus. A nossa igreja está pronta para multiplicar. Temos alguém com esse perfil para mandar? Eu lembro, no tempo que eu era professor do seminário aqui, lá em João Pessoa, eu lembro que tinha um rapaz que ele tinha problemas seríssimos na área sexual. Ele tinha disfunções, distorções. Mas não pregava bem. Mandaram ele para um campo aqui no sertão. Vai gravar isso aí? Bom, ele passava tudo. Velho, criança. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Animais, era uma coisa terrível. Mal resolvido, sem luz, com capa, disfarçando, abafando suas distorções. Nós temos, por falar nisso, eu quero enfatizar uma coisa agora, chamada superficialidade de relacionamento, superficialidade do autoconhecimento. Tem gente que não admite nada diante de Deus. E é cheio de atrofias, de distorções, de desvios. Superficialidade da relação interpessoal um com o outro. Eu faço de conta que gosto de tu e faço de conta que te aceito como tu és. E tu faz de conta que me conhece e eu desfaço para tu, tu desfaça para mim. E chega no meu evangelho que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. E isso é transparência e é transformação de dentro para fora. E se não é transformação de dentro para fora, não funciona. Mas não entra nessa dimensão. Fica na superficialidade. E dá capa para o crente, vocês estão me entendendo não. E eu faço de conta, e você faz de conta. E é tudo melindroso, qualquer coisa arrebenta, e qualquer coisa rompe, e qualquer coisa se intriga. E que baixaria é essa? Não era para ser diferente? O nível de perdão devia ser mais tolerante? Como funciona? Quer que eu pare um pouquinho? Ele não concilia, não dá para conciliar, não. Estou sendo transparente. Está falando, não posso parar também.
Usa os mecanismos da religiosidade, né, para abusar do outro. Abusa do outro, o outro perde a paciência e é agressivo. E tu não é cristão? Como assim? Aí diz, o pastor é cru. E tu é endemoniado. O pastor é cru e tu é endemoniado, provocando o pastor. Satanás. Distorções de percepção religiosa, distorções com relação à autoridade. Você abusa da autoridade do pastor e quer que o pastor seja bobo, né? Quer que seja otário. Bestalhado. Pedro queria manipular, por falar isso, Pedro queria manipular Jesus no momento do lava-pés. Entende o que eu estou dizendo? Vai lavar meus pés, não. Rapaz, deixa eu lavar teus pés, eu vou lavar teus pés, eu estou aqui no processo. Eu estou lavando os pés, estou servindo, porque tenho que servir, o líder tem que servir, mas quem é o líder sou eu. Mas não vai lavar. Se eu não lavar, tu não tem parte comigo. Aí Pedro, querido, está ainda manipulando o processo, disse, então lava tudo. Pedro no controle, ele disse, não, é só os pés, querido. Você está entendendo, mano? E ele cheio de misericórdia comigo, mas se Pedro tivesse assistido, ele dizia, vai embora daqui. Tu acha que não? Não, Pedro, só os pés, vocês estão vendo. Mas Pedro queria manipular. Mas Pedro é outro assunto. Era uma igreja que temia. Só temia, Deus presente. Sabe demais. E Deus está em humildade de presença aqui, viu? Você já ouviu falar Deus em humildade de presença? Deus está em humildade de presença, porque se Ele estivesse pleno aqui, nós estaríamos com a boca no pó debaixo das cadeiras, dizendo, ai meu Deus, ai meu Deus. Deus está discreto aqui, mas está aqui. Quando Ele está próximo, a gente teme. Porque Ele condena, Ele não só honra, Ele castiga, Ele é juiz. Adão tinha maior intimidade com o Senhor. Quando pecou, Adão fugiu. Por que ele fugiu? Porque eu estou com medo. Eu fugi porque eu estou com medo. A igreja do Senhor é uma igreja que serve, que respeita e que tem. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução.